E aí, pessoal, boa noite. Eu vou fazer tô fazendo uma gravação, né, com relação a uma apresentação que eu fiz no dia 2 na live do Eric, na qual ele me convidou para falar sobre um projeto que eu estava desenvolvendo, né, para um cliente da minha empresa de requalificação de cilindros de GNV. Né, eu vou explicar um pouco para vocês como que eu apliquei as técnicas do Eric, né, para desenvolver esse projeto, tá? Das quais eu já vou adiantando que foi muito assim confortável aplicar, certo? Embora eu não tenha seguido a sequência, né? Eu acho que não é obrigatório você seguir aquela sequência, né? Mas é a sequência mais confortável, né? E portanto eu tentei seguir isso, né? Embora eu tenha invertido uma das etapas. Então vamos lá. O resumo é o seguinte: o processo que a gente está fazendo é um processo de reteste ou requalificação de cilindros de gás, certo? E aí, nesse processo, a gente tem algumas etapas, temos 7 aí. A retirada de válvula, a drenagem e inspeção interna, a retirada de tinta, pesagem, teste hidrostático, pintura e secagem, né? O que acontece é o seguinte: quando eu chego lá, né, isso aqui é um diagnóstico do projeto, é você entender, né, o que é que o cliente está precisando, né? Eu não sabia exatamente o que é que se precisava e vim descobrir depois, né? Depois que eu fiz a visita, né? Na hora lá. Então isso que foi um problema para mim, certo? Mas aí vamos falar um pouco sobre o processo. O processo é o seguinte: se faz a retirada de válvula, né? O cilindro ele tem uma válvula, então se faz a retirada dessa válvula, se faz uma drenagem, né? Onde você retira esse óleo por uma lavagem interna, né? O óleo é uma quantidade significativa, certo? Então precisa realmente fazer essa etapa. Nessa etapa se faz a lavagem e depois uma inspeção interna, ou seja, se coloca uma luz dentro, né? Geralmente uma mangueira com luz e faz-se uma inspeção interna para ver se existem rachaduras internamente no cilindro, tá? Então, e por isso é importante a retirada do óleo para poder fazer uma leitura, né, clara do que é, né, um reconhecimento que pode ser uma rachadura e o que não pode ser, né? E depois dessa etapa se faz a retirada de tinta. Esse processo aqui foi um processo que, percebam, né, esses vídeos, essas imagens aí foram tiradas de vídeos no YouTube, né? Então nada demais. Vocês podem acessar a qualquer momento, basta procurar lá no YouTube. Então, esse método daqui é um método onde se faz a rolagem do cilindro e aí se vem com escova e passa ali, né, uma escova rotativa, se passa sobre a superfície do cilindro e se retira a tinta, tá? E aí, depois dessa etapa, e esse projeto aí foi um projeto, é um equipamento que eu me baseei para construir o meu. Então, se faz a pesagem, né? Então, após a pesagem, você na verdade, durante a pesagem você vê o quanto que é estimado, né? Quanto que esse cilindro tinha de massa e depois faz uma comparação com quanto que ele perdeu, né? De massa ao longo do uso, né? Se eu não me engano, pode variar de 10 a 12 anos aí de uso do cilindro, certo? Depois dessa etapa, caso ele aprovado, caso o cilindro seja aprovado, né? Ele esteja com estrutura em dias, a gente faz um teste hidrostático, certo? Onde se vai fazer uma pressurização interna do cilindro para ver se ele vai falhar, né? E ver o quanto que... E essa falha pode ser por rompimento ou pode ser por dilatação também, né? Quanto que ele vai dilatar a partir do momento que é se colocado uma determinada pressão. Depois dessa etapa, aprovado, né? Caso ele esteja aprovado, ele vai para a pintura. Caso ele esteja reprovado, né? Em qualquer situação, se ele for reprovado, ele é descartado. Ou pode ir para a restauração, mas de uma forma geral, ele é descartado. Depois se faz a pintura e a secagem, né? O que acontece? Esse processo de estudo de diagnóstico, para fazer o diagnóstico do projeto, não foi feito, né? Então eu fui lá no SUS, então precisei fazer isso depois, o que aumentou um pouco o prazo da minha entrega, né? Eu passei 3 dias só estudando o processo, estudando norma, né? Vendo equipamentos, pesquisando, né? Porque sem isso eu não conseguiria sair do lugar, certo?
Então, o que era a necessidade do meu cliente? Era fazer uma análise de várias configurações possíveis de processos e equipamentos para o processo adequado, né? Ficou meio redundante aí, para a área disponível, né? Então, a questão era o seguinte, era o que é que eu posso fazer, quais são as combinações dos processos e equipamentos que eu posso colocar naquela área que eu tenho. Era isso que o meu cliente queria saber, certo? Então, eu fiz uma pesquisa de mercado, basicamente vídeo no YouTube, né? Isso depois do levantamento de campo, né? Que eu gostaria de ter feito do levantamento de campo antes, né? Seguindo a lógica do Eric. Antes não, né? Depois, né? O levantamento de campo foi feito antes. Então, o levantamento de campo deve ser feito depois da pesquisa de mercado, depois do estudo de leis e coisas do tipo, beleza? Ele explica muito bem e se você seguir, você vai se sentir confortável e confiante para fazer qualquer projeto, sério. E aí, depois, né, de ter feito uma pesquisa de mercado e visto os equipamentos, eu fui e pesquisei normas, né? Então, eu acabei caindo, né, nesse Diário Oficial da União, onde é uma consulta pública que indica várias normas e regulariza e regulamenta, na verdade, o que é que se precisa ter para se ter uma prestadora de serviços de requalificação e reteste de cilindros de gás. Então é algo bem específico, né? Eu consegui coletar essas normas aí, né, do texto e foi fácil até encontrar essas normas na internet, me ajudaram bastante. Então, mais um ponto aí para a metodologia do Eric, porque realmente ajuda muito, né? Você entender onde você está pisando. Então, nessas normas eles vão dizer desde o que você pode e o que não pode usar, até porque é uma norma, né? Mas é muito legal você ter isso, né? Você acaba dispensando orientação. Leva tempo de estudo, mas é isso que a gente precisa fazer, né? O nosso trabalho. No levantamento de campo, né? Que foi feito antes de tudo isso, né? Antes de pesquisa no mercado, coisa do tipo, eu cheguei lá para ver esses equipamentos e não sabia nem o que era. Isso é a parte desconfortável de você fazer um levantamento de campo sem antes ter estudado. Você chega lá e você não entende nada, as pessoas vão falando para você, parece que você tá escutando o grego, certo? Então é meio complexo, não faça isso. Mas enfim, como eu não tive opção, eu estava lá já, né? Beleza. Então o que é que ele tinha? Ele tinha uma bomba, isso aqui é uma bomba para teste hidrostático, ele tinha um fosso já para colocar a camisa de teste hidrostático e tinha um equipamento de suporte, né, do cilindro para retirada de óleo e retirada de válvula e também inspeção interna, certo? Então eu fiz as medições básicas da área, né, e dos equipamentos, né, e, e é isso aí. Isso que eu fiz no meu levantamento de campo. Já nos requisitos e restrições, a área eu tive, né, como restrição e requisito aí, foi a área disponível, né, que era de 4x7. Eu tinha as restrições da consulta pública, né, e tinha os requisitos também na consulta pública, tá? Tinha tanto restrições quanto requisitos, né, que eu preciso ter ali. Então, nessa consulta pública se descreve até cada equipamento que você precisa ter necessariamente para poder fazer uma prestadora de serviço, né? Para poder prestar serviço. Então, e algumas restrições eu vi que surgiam ao longo do tempo, né? Então você não consegue colocar determinada coisa em tal lugar, então, enfim. Inclusive, por exemplo, o fosso eu não poderia trocar de lugar, né? E aí são restrições. Beleza? Então, o meu primeiro passo no pré-projeto foi descobrir todas as dimensões possíveis de cilindros, né? Então, eu peguei, né, e falei com um camarada quais são os cilindros comerciais que ele trabalha, ele me mandou um link, peguei as dimensões que estavam descritas no link e fiz os desenhos. Depois eu fiz os desenhos, né, dos itens já disponíveis pelo cliente. Então, tinha um espaço disponível pelos clientes e tinha aquelas coisas lá que eu mostrei na imagem, né? Tinha bomba hidrostática, tinha um suporte
e tem uma camisa de teste. Se vocês notarem na imagem, ele está bem lá no fundo, depois do cilindro, depois do suporte, né, de cilindro para cilindros, certo? O vermelho está deitado lá no canto. E depois, né, eu fiz os desenhos, né, eu acho que ficou desenhos escritos, mas são os desenhos, né, dos itens disponíveis ao cliente. E aí, nesses itens já disponíveis, eu tinha não disponíveis, né, eu precisei fazer um braço articulado com talha, eu precisei fazer um suporte de cilindro, uma calha, né, onde você vai fazer uma drenagem para não ficar derramando no chão, né, separador de óleo, né, eu pesquisei um separador de óleo, coloquei nas dimensões, ele não está tão detalhado, né, ele ficou um retângulo, mas é porque ele é comercial, né, não ia afetar em nada, desde que eu garantisse um lugar onde ele pudesse ficar. Então eu tinha um fosso para pintura por imersão, que eu precisei fazer, uma esteira para carregar os cilindros, né? Eu fiz um estudo das posições, né, do suporte de cilindros e tal, para ver como é que eu posso fazer girar o cilindro, né, de tal forma que ele possa ser drenado sem muita dificuldade e ter um acesso aqui para fazer uma lavagem, né, interna. Então, fiz um desenho de uma possível mesa de decapamento e uma cabine de jateamento, né? E aí o Eric, velho, ele dá muitos links, né, nas aulas deles, nas aulas dele, né, em que ele fala sobre sites onde você consegue pegar já desenhos é, da talha já pronta, desenho dos rolamentos já prontos. Então aqui eu precisei colocar 4 rolamentos, né? Então eu fui lá no site recomendado pelo Eric, né? E isso tem um alto valor agregado. Quem não conhece projetos assim, acho que você durou muito tempo, né? Deu muito trabalho para você fazer aquilo e tal. E coisa que você faz de uma maneira rápida, né? Você pega lá, entra num site, faz a especificação do equipamento que você quer e consegue fazer o download, seja ele em 2D ou em 3D, né? Isso facilita muito o seu trabalho, é muito valorizado para as pessoas que olham para aquilo e dizem, pô, tá incrível, tá realmente parecendo com o que vai acontecer, né? Então tá realista. Então, eu acho isso bacana, é uma coisa que agrega valor pra caramba, certo? E aí as pessoas, quando veem algo desse tipo, nem questionam o que você está fazendo, já acha que está tudo bem, ninguém nem dá o pitaco assim. Então, embora seja o meu segundo projeto, né, o primeiro projeto grande dessa forma, eu estou entregando toda essa parte aí, eu entreguei isso tudo na minha primeira semana, considerando 3 dias em que eu fiz só estudo, então 2 dias só de desenvolvimento. Então, percebeu que o tempo foi muito, né, curto, né, de desenvolvimento de fato, né? E é isso, eu acho muito bacana você seguir esse processo aí recomendado pelo Eric. Depois, o quarto passo, né, e o último, foi a organização do layout, né? Como é que ia ficar organizado isso e tal. Eu enviei 3 possibilidades, a terceira foi o que ele gostou mais e da qual a gente reestruturou quase tudo, certo? Mas os equipamentos que a gente acabou usando foram esses, né? De uma forma geral. A cara teve uma modificação, se colocou mais esteiras para ficar um processo mais fluido e tal. Mas, em resumo, é isso daí, certo? Me ajudou muito o processo do Eric, sério mesmo. Me deu um conforto, me deu noites de sono, na verdade, porque se não fosse isso, eu não estava nem dormindo, né? E foi um projeto gostoso de se fazer, certo? Então eu fiz até o atual momento o pré-projeto, porque foi mandado, né, enviado essa recomendação para o meu cliente avaliou, mandou de volta as modificações que ele queria, eu fiz as modificações e agora a gente está concluindo, está fechando, vou fazer a lista de materiais e vou fazer o desenho 3D também desses equipamentos para ver se não faltou alguma coisa, né, e fazer também todos os desenhos de cada pecinha que a gente vai precisar montar, certo? Então, eu considero que o curso do Eric tem muito valor agregado, certo? É uma coisa que gera um impacto muito rapidamente e, e te capacita
basicamente é fazer projetos de alto valor, cara. Eu acho que é realmente, se você tem a oportunidade de estar numa empresa, vai ser muito mais fácil você ver o impacto que vai trazer para você, porque você vai saber como é estar sem e como é estar depois, né, de ter uma orientação do Eric, né, sobre essas coisas, tanto escolha de equipamentos, né, quanto escolha de materiais, certo? Eu acho que cada módulo que o Eric disponibiliza tem uma importância gigantesca. Então, faça um bom proveito, porque vale muito a pena, beleza? Então, isso aí foi o que foi apresentado por mim no sábado, dia 2 desse mês. Obrigado aí, pessoal, pela atenção. Boa noite. Que agora são 4:30 da manhã, cara, que tô gravando isso. Mas enfim, é isso aí. Valeu, boa noite. E aí, exemplo, né? Do Eric que já estimula aí. O cara falta energia na casa dele, mas não deixa de fazer live. Então tá ali. Então faço questão de contribuir com a minha parte.